Qual o processo para a formação dos nossos pensamentos? Bem, uma das coisas que a gente pode perguntar no processo filosófico, se você gosta da filosofia, é perguntar o que é verdade e qual a origem de nosso conhecimento. Quando uma pessoa diz para você que ela tem ideias próprias, acredito que você deva desconfiar desta pessoa, pelo menos um pouquinho. Pois é, hoje nós vamos falar aqui, ou eu vou conversar com você aqui, passar informação para você, é sobre qual a origem das nossas ideias, ok? Mas antes de falar sobre o tema, deixa eu me apresentar aqui. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. A verdade e realidade. Qual a relação da verdade com a realidade? Será que nossa realidade ela tem uma relação com a verdade? Dizer a verdade é falar as coisas como elas são na realidade? Qual a relação de sujeito, a pessoa aqui que conhece, ou a mente que conhece, para o objeto que conhece? Qual a possibilidade de um conhecimento real? Primeiro critério para René Descartes, um filósofo moderno, que ele dizia o primeiro critério para a verdade é a evidência. Aquilo que é evidente. Exemplo, é evidente que eu estou gravando esse vídeo aqui, estou passando a informação para você aqui. É evidente que você está no YouTube. É evidente que você é uma pessoa que fala a língua portuguesa para compreender este assunto aqui. É evidente. Primeira coisa aí, evidência. Como as coisas são. Segundo critério, segundo Friedrich Nietzsche, a verdade ela se fundamenta naquilo que serve para satisfazer a sua vida. Ou seja, a verdade é um fundamento da sua vida, para melhorar a sua vida, mais ou menos aí. Então, vai ter assim, nessa busca da verdade ou das ideias, vai ter a prática, é o critério da verdade. Ou seja, vai ter o racional, que pensa as coisas, e vai ter a existência, como as coisas são. Então, nós podemos caminhar um pouco mais aí sobre a verdade como um consenso. Como assim? A verdade como um consenso. Exemplo, você tem uma religião. Você acredita em um partido político. Você tem um grupo de amigos. E normalmente, você cresce nesse meio e você vai recebendo essas ideias e vai aceitando essas ideias. Então, cria um consenso. Verdade como um consenso. Ou seja, um tempo a gente está aceitando essa verdade, mas chega um tempo que a gente não vai mais aceitar essa verdade. E vai ter outro tipo de verdade, que é a verdade como sentimento. Ah, eu estou sentindo um amor por uma mulher. O sentimento, então é verdade aquele amor. Mas se um dia aquele amor acabar e você vê que perdeu aquele amor da sua vida, então a verdade ela não é mais verdade. Aqui, só nessa argumentação aqui, a primeira pergunta que a gente pode começar a fazer é: qual a origem das ideias? As ideias suas veem como um critério de evidência ou veem como uma fundamentação da realidade para você ter uma vida boa? Ou a verdade veio como uma prática que você buscou um critério para você pensar a realidade de forma racional ou de forma existencial? Mais ou menos nessa busca aí. Então, dentro da filosofia, existe um campo que estuda a filosofia do ser enquanto ser. Muitas pessoas vão chamar de metafísica, outros vão chamar de ontologia, mas para generalizar aqui, para ser uma ser sinônima da outra, eu vou chamar de ontologia. O quê? É aquela ciência ou filosofia que faz o estudo do objeto, mas aquele objeto que ultrapassa o mundo corpóreo ou da natureza visível. Ou então, essa metafísica tem por objeto o próprio ser das coisas, de forma universal. O estudo universal do ser que pode ser encontrado não apenas nas coisas visíveis, mas que pode ser encontrado nas coisas abstratas,
nas coisas espirituais. Então, aqui começa, nessa busca da verdade, do conhecimento, ou ter das ideias, a gente pode fazer uma pergunta. Qual a relação do pensamento humano com o ser? Exemplo, o ser universal, vamos colocar, tem um cachorro latindo aqui, vou colocar o cachorro. Cachorro, o ser universal. Cachorro, então, em qualquer lugar que eu vou no mundo, eu vou conhecer um cachorro, porque já tem, de forma universal, aqui na minha mente, um conceito de um cachorro, um animal de 4 patas que late. Aí, qualquer lugar que eu vou, o cachorro pode se manifestar na existência de diferentes formas, diferentes jeitos, grande, pequeno, preto, vermelho, mas em minha cabeça já tem um universal da ideia do cachorro. Então, para você buscar a verdade de forma sistemática e filosófica, pensando aqui, começa um campo dentro da metafísica que é a crítica. A crítica não é à toa que Immanuel Kant ele fez aquele grande livro, ou aqueles grandes livros, que é a crítica da razão pura e a crítica da razão prática. Crítica quer dizer o quê? Análise. A pessoa coloca como uma psicanálise aqui, começa a analisar e julgar o próprio conhecimento. Ou melhor dizendo, julga o próprio conhecimento que ao mesmo tempo está julgando as próprias ideias. Começa a fazer uma investigação das origens das ideias. Você lembra lá do último vídeo que eu postei de Immanuel Kant? Vou deixar até aqui para você assistir, que é como Kant conhece ou percebe o conhecimento. E de Kant fala que o conhecimento ele é a priori, que você já recebe de forma inata, talvez, ou um conhecimento a posteriori, que precisou da experiência. Ou seja, alguém teve a experiência, exemplo, alguém teve a experiência de Deus, vou colocar uma coisa bem abstrata, esse alguém depois passou essa experiência de Deus para outras pessoas. Então, a pessoa recebeu de outra pessoa uma experiência que a pessoa teve na prática, então recebeu como uma verdade. Então, a pessoa recebe aquilo de forma abstrata. Eu tive a experiência no passado e passo para você. A religião cristã funciona muitas das vezes dessa forma aí, através dos testemunhos. Alguém teve uma experiência com Deus e passa para outras pessoas, e outras pessoas recebem aquilo de forma a priori, porque ela não teve experiência prática, mas alguém teve a experiência a posteriori. Para Kant existe essa relação aí, do conhecimento a priori, que não precisou da experiência, e do conhecimento a posteriori, que necessita de uma experiência para saber se o conhecimento é verdadeiro. Então começa um julgamento do conhecimento e das ideias que a gente tem na mente e das ideias que podem ser provadas de forma prática ou de forma a posteriori. Dentro dessa busca, de forma bem sistematizada aqui que eu estou passando para você, tem a lógica. A lógica são as regras da razão para atingir a verdade e adquirir a ciência. Ou seja, a ciência quer dizer o quê? Conhecimento. Lógica é o quê? Olha para a realidade e existe uma relação da coisa com a outra. Exemplo, causa e efeito. Para todo efeito existe uma causa. Lógica, princípio da não contradição. Exemplo, se eu falar que é preto, depois eu não posso dizer que é vermelho, porque eu estaria entrando em contradição. Princípio de identidade. Se A é A, depois eu não posso dizer que A é B, porque eu estaria entrando em contradição. A não ser que eu comece a falar A pertence a B, aí já começa uma abstração bem grande, porque eu falo se A pertence a B, mas A é B? Não. A pertence a B, mas A não é B. Vamos abstrair mais aqui, abrir o leque. O grupo B é o grupo dos animais, de todos os animais. O A é um pássaro. De certa forma é um animal, né? Não sei nem sei se pássaro é um animal. Mas o pássaro é um animal. Então, o pássaro pertence ao grupo B dos animais. Eu não estaria entrando em contradição. Mas quando eu falo A pertence a B, eu tenho que investigar esse conhecimento para saber se realmente A pertence a B. Imagina se falar A pertence a B e B é o grupo dos cachorros. Então,
A, que é um animal ave, não pertence a B, porque essa ave, que é um animal aí, não pertence ao grupo dos cachorros. Tá vendo aí o princípio da identidade, da lógica, da razão. Então, para algumas pessoas, a verdade do nosso espírito está em conformidade com a coisa. Então, se a verdade do nosso espírito está em conformidade com a coisa, então como a gente conhece a realidade? Através da ordenação da razão. A gente não consegue viver nessa realidade sem pressupor algumas verdades, nem que essas verdades um dia elas podem se atualizar em outras melhores. Não é à toa que filosofia é isso, essa busca constante da realidade, da verdade nessa realidade. Você aceita essa verdade enquanto não encontra outras verdades melhores, mais promissoras. Então, para algumas pessoas, até para Aristóteles, Tomás de Aquino, através da disciplina da razão, a gente pode alcançar a verdade. Mas para Tomás de Aquino e Aristóteles, a verdade, ela existe, mas não é fácil de ser atingida, mas precisa de uma certa disciplina. Então, para esses dois filósofos, existe graus de você disciplinar a razão. Aqui, quando eu começo a falar aqui, vai ter uma mistura de Tomás de Aquino com Aristóteles, de acordo com a introdução à filosofia que eu li, de Jacques Maritain. Então vai ter uma mistura. Nesse princípio desses dois, a verdade, ela é possível, mas não fácil. Você lembra lá com os racionalistas e os empiristas? Para os racionalistas, eles colocavam que a verdade era fácil ou possível de ser atingida através da razão, mas até essa razão não tinha uma disciplina, não tinha um método, não tinha uma lógica, não tinha uma crítica adequada. E para os empiristas, que é quase céticos, e para eles a verdade não é possível, porque tantos erros que muitos filósofos, teólogos cometeram, mostra que a verdade não é possível. Para Tomás de Aquino, Aristóteles, pelo fato de muitos erros desses filósofos, teólogos, cientistas ficarem buscando a verdade, mostra que a verdade é possível, mas ela não é fácil de ser atingida. Então, como atingir a verdade através da disciplina? Isso aqui está sendo uma coisa bem filosófica aqui mesmo. Quando você pega a filosofia e começa a fazê-la, você vê o quanto que é difícil fazer filosofia. Então, como adquire a disciplina para alcançar a verdade? Através da realidade. Ou seja, não é o nosso espírito que mede as coisas, como Kant queria, o nosso espírito mede as coisas, mas é as coisas que medem o nosso espírito. As coisas que nós estamos vendo na realidade está medindo o tamanho do nosso espírito, ou da nossa mente, ou da nossa alma, ou do nosso ser, ou da nossa razão de captar a realidade das coisas. Existe outra segunda forma de você alcançar a verdade através do mestre que te ensina, ou seja, o cientista, o teólogo, o filósofo, o tutor que pode te instruir em uma verdade de conhecimento. Por quê? A ciência, ou a filosofia, ou a teologia, ou qualquer outra ciência, ela não se faz por uma pessoa sozinha, mas ela se faz de forma coletiva, através de um grupo de pessoas buscando a verdade, aplicando alguns termos lógicos de crítica, averiguando, analisando, colocando se existe contradição, se não existe contradição em alguns argumentos filosóficos, em algumas experiências científicas. Está percebendo aí? Existe uma terceira via para alcançar a verdade, que essa via aqui já é mais religiosa, teológica, que é através de Deus. Ou seja, Deus revela aos homens uma verdade. Ou seja, um intelectualismo moderado, onde você olha a realidade, vai atrás do mestre e talvez comece a ver essa verdade revelada por Deus através da revelação. Então, nós começamos aí. O intelectualismo moderado é o de Tomás de Aquino e de Aristóteles, que não fica muito no cético, mas também não fica muito no racionalismo, mas fica sabendo que a verdade é possível, mas ela não é acessível, ela não é dada para qualquer um. A pessoa precisa estar aberto de forma humilde para alcançar essa verdade. Então,
Vai começar o quê? O ceticismo, vai falar que é impossível alcançar a verdade. Dentro do ceticismo vai ter um anti-intelectualismo, que vai cair muito para o naturalismo, que as pessoas, ou como eu posso dizer, Friedrich Nietzsche vai falar do desejo, da potência, Freud vai falar do desejo, do libido, Schopenhauer vai falar do desejo, do libido. Grande parte dos filósofos modernos aí vão cair nesse desejo, que a verdade não existe, então vamos pegar aquilo que a gente consegue perceber, o desejo, o sentimento. Não é à toa ali com o epicurismo, que ali coloca muito desejo, prazer, etc. Ou as pessoas da corrente do utilitarismo, onde fala que o ser humano ele busca o prazer e rejeita a dor. E também tem o racionalismo, que vai dizer que é fácil atingir a verdade, e quem vai fazer uma síntese do racionalismo e do empirismo é o filósofo Kant, como eu já falei aqui, que ele vai dizer sobre o criticismo kantiano, que eu vou deixar aqui para você entender mais. Então, quando você faz filosofia, essa filosofia até metafísica de busca da verdade, ela está atrás do princípio primeiro, aquilo que fundamenta a realidade, os universais, de forma geral. Não estou pensando no cachorro, eu estou pensando no cachorro, não na raça, não no gênero do cachorro. Eu estou pensando na humanidade, não em um ser humano específico. Eu estou pensando na verdade, não nas verdades. Eu estou pensando na sabedoria, não nas sabedorias. Eu estou pensando no universal. Então, aqui nós podemos dividir as ciências secundárias e as ciências primárias. Ou seja, as ciências secundárias, elas estudam muito os efeitos, elas não estão preocupadas com as causas. As ciências primárias, que é mais da filosofia, da ontologia, que busca o princípio, aquilo que sustenta a realidade. Ou seja, a verdade, ela sustenta a realidade, a verdade como um valor, como um critério de julgamento da realidade. Então, a busca da verdade está para a filosofia, assim como Deus está para a teologia. Ou seja, a busca da verdade está para a filosofia, assim como a prova empírica e prática está para a ciência. E muitas vezes essa busca da verdade ou das ideias da filosofia vai estar muito no abstrato. E não é à toa que muitas ideias abstratas elas se revelam num plano concreto. Quando você tem uma ideia firmada em sua mente, você age sempre de acordo com aquela ideia. Nem sempre as suas ideias elas são propriamente suas. Ao longo do vídeo aí, é sempre um exame da origem das ideias. Racionalismo, conceitualismo, religioso, realidade, experiência, existência e etc. Espero que esse vídeo contribua muito na sua vida. Boa jornada para você e não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar o sininho da notificação, que isso tudo ajuda aqui no canal. E eu fui!